Oi pessoal, tudo bem? Bom, a ideia dessa aula de hoje é fazer uma rápida revisão sobre as ordens mundiais. Então a gente vai começar falando da ordem mundial bipolar e depois vamos falar um pouco sobre a nova ordem mundial ou ordem mundial multipolar. Para começar, vamos definir o que significa ordem mundial. Tá? Esse conceito é um conceito importante da geopolítica e significa basicamente uma situação em que o poder mundial está dividido entre potências. Essas potências não estão numa guerra aberta, porque senão não seria uma ordem, seria uma guerra, né, mundial. Então elas não estão numa guerra aberta, mas ao mesmo tempo elas continuam disputando poder de alguma forma. Tá? Portanto, toda a ordem mundial é marcada por uma quantidade de potências, a gente tem que saber quais são essas potências, e é marcada também por uma forma de disputa de poder. E é isso que acaba diferenciando também uma ordem mundial da outra. Então a gente vai ver que a diferença entre a ordem mundial bipolar e a nova ordem mundial pode ser percebida nas potências que disputam poder e na forma como elas o disputam, ok? Vou começar falando um pouquinho sobre a ordem mundial bipolar. Então o que a gente tem nesse momento, né, que vai aí de mais ou menos de 1945 a 1991, ou de 47 a 89, depende como cada historiador, ou como cada estudioso do assunto escolher definir, né, escolher demarcar essas datas. Mas é mais ou menos por aí. Logo que acaba a Segunda Guerra Mundial, a gente tem o início dessa ordem mundial bipolar, e entre 89, quando cai o Muro de Berlim, e 91, quando acaba a União Soviética, a gente tem o fim da ordem mundial bipolar e o início da nova ordem mundial. Bem, a ordem mundial bipolar, para começar, era definida, ela era disputada, né, por duas potências, por isso que o nome é ordem mundial bipolar. Então existiam duas grandes potências disputando o poder no mundo nesse momento. Mas além de serem duas potências, o interessante é que existiam também duas propostas muito diferentes de organização social, ou pelo menos para a época elas pareciam muito diferentes, que eram o capitalismo, defendido pelos Estados Unidos, e a União Soviética, e o socialismo, defendido pela União Soviética. Tá? Então existiam essas duas formas de organização social. Já já também a gente vai diferenciar um pouquinho capitalismo de socialismo. Tá legal? Bem, mas por enquanto o que importa é o seguinte: a gente tem então uma ordem mundial chamada de bipolar, exatamente pela existência de dois polos de poder, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo, que aqui seria ideal a gente chamar de socialismo real ou socialismo soviético. Bom, por enquanto o que a gente tem no nosso mapa mental é isso daqui então, tá? Ordem mundial, a primeira que a gente está vendo é a ordem mundial bipolar, que tinha esse nome exatamente porque existiam dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética, um defendendo o capitalismo, o outro defendendo o socialismo. Agora, como se dava a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética? Bom, essa disputa era chamada de Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque havia um embate militar indireto, havia uma corrida armamentista, que significa cada uma das potências tentando mostrar mais poder que a outra, tentando desenvolver mais armamento que a outra, tentando colocar medo no outro lado, né? Então havia uma corrida armamentista, havia uma corrida aeroespacial, em que cada potência tentava atingir primeiro objetivos de exploração do espaço, como colocar o satélite em órbita, colocar uma pessoa em órbita, chegar até a Lua e assim por diante. Havia uma disputa tecnológica,
Havia uma disputa política em que cada uma das duas potências procurava conquistar mais aliados para o seu lado, né? Mas não havia um choque militar direto entre as duas potências. Estados Unidos e União Soviética nunca entraram em crise diretamente um com o outro, tá? Existiram guerras nesse período? Existiram, isso é muito importante lembrar, né? A gente não pode falar assim, o período da Guerra Fria foi um período em que não se disparou nenhuma bala, não se explodiu nenhuma bomba, não é isso que aconteceu, tá? Existiram várias guerras, só que nenhuma delas diretamente entre Estados Unidos e União Soviética. Aí você poderia pensar, mas então foram guerras que não tinham nada a ver com esse assunto, guerras aleatórias. Não, muitas das guerras, a maior parte delas, na verdade, tinha alguma relação com a disputa entre essas duas potências. Só que não eram guerras entre as potências, mas sim entre aliados delas, como aconteceu na Guerra da Coreia, tá? Em que os Estados Unidos enfrentaram os coreanos que queriam transformar o seu país em socialista. Isso acabou levando à divisão da Coreia entre Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, né? Depois houve também a Guerra do Vietnã, né, em que os Estados Unidos de novo participaram para tentar evitar que o Vietnã virasse socialista, mas ao mesmo tempo os vietnamitas socialistas eram apoiados pela China, eram apoiados pela União Soviética. Depois a gente teve a Guerra do Afeganistão, que foi o contrário, a União Soviética tentando evitar que o Afeganistão saísse da sua órbita de influência, mas os Estados Unidos apoiando os rebeldes afegãos, tá? E a gente tem um caso também muito importante, que é o de Cuba, tá? Cuba é um país da América Latina que era aliado dos Estados Unidos, se converteu ao socialismo, né? Se tornou socialista em 1960, e acabou sendo apoiada pela União Soviética, que inclusive tentou colocar mísseis em Cuba para responder aos Estados Unidos, que já tinham colocado mísseis na Turquia, mísseis nucleares para ameaçar o poder de Moscou. E aí a União Soviética também tentou colocar mísseis em Cuba em 62 para ameaçar os Estados Unidos, o que acabou abrindo, né, uma crise entre as duas potências que quase levou a um embate direto entre elas. Então, é o momento que é chamado de crise dos mísseis de Cuba, em que quase Estados Unidos e União Soviética realmente acabaram entrando em conflito, certo? Bem, então, por enquanto o que a gente tem? Uma ordem mundial, ela é bipolar, Estados Unidos e União Soviética, um defendia o capitalismo, outro defendia o socialismo, e a forma de embate entre essas duas potências era chamada de Guerra Fria, onde não houve um embate direto, mas ao mesmo tempo houve disputas armamentistas, né? A corrida armamentista, houve disputa científica, houve a disputa aeroespacial ou a corrida aeroespacial, né? E também houve uma disputa política pela busca de aliados para um lado e para o outro lado, ok? Temos aqui então, complementando um pouco o nosso mapa mental, né, a Guerra Fria e as formas de disputa que a caracterizaram, beleza? Aí falta te explicar um pouquinho sobre a diferença aqui entre capitalismo e socialismo, ainda para entender essa ordem mundial bipolar, né? Afinal de contas, por que Estados Unidos e União Soviética se colocaram tão assim um contra o outro durante esse período, né? Às vezes alguns alunos perguntam, pô, professor, mas por que eles simplesmente não conviveram cada um com o seu sistema e acabou? Basicamente, a gente poderia dizer porque esses dois sistemas têm ideias ou pressupostos totalmente contrários, né? Eu vou colocar aqui 3 ideias básicas de cada um deles para a gente fazer uma comparação. Então, em primeiro lugar, o capitalismo se baseia na propriedade privada dos meios de produção. Meio de produção é tudo aquilo que pode ser usado para produzir algo. Então são os terrenos,
os prédios, as máquinas, os instrumentos, a infraestrutura. Então é tudo que o trabalhador vai utilizar para produzir alguma coisa. Isso é um meio de produção. Imagina que tem a matéria-prima, tem o produto pronto, e o que está entre a matéria-prima e o produto pronto é exatamente o meio de produção. É a maneira como você vai produzir algo, ok? A maneira não, são os instrumentos que você vai usar para produzir algo, né? Bom, o meio de produção ele é importante tanto no capitalismo como no socialismo. A grande diferença é que nos Estados Unidos, assim como em todos os outros países capitalistas, os meios de produção são propriedade privada, enquanto que na União Soviética e em todos os outros países socialistas, os meios de produção eram propriedade estatal, tá? Portanto, não podia ter propriedade privada sobre os meios de produção no socialismo. E por que não? Porque a propriedade privada sobre os meios de produção é vista pelos socialistas como a forma pela qual os patrões exploram os empregados, tá? Concordemos com isso ou não, tá? O que importa é que esse era o argumento, tá? Os socialistas defendem que a propriedade privada dos meios de produção são a maneira pela qual os patrões exploram os empregados, ok? Então, se antes, numa sociedade escravista, por exemplo, a violência contra o escravo era a forma como o dono dele o explorava, para os socialistas, no capitalismo, não há mais a violência direta do patrão sobre o empregado, mas há a exclusividade da propriedade dos meios de produção para que haja esse processo de exploração. Então, os socialistas defendem simplesmente o fim da propriedade privada dos meios de produção, que, por sua vez, é a ideia mais fundamental do capitalismo. Então, são dois sistemas que são completamente opostos. Nesse sentido, pelo menos, são completamente opostos, não é? Segunda coisa, os Estados Unidos e a maior parte dos países capitalistas defendem como forma de regular a economia capitalista a economia de mercado. O que é a economia de mercado? É uma economia baseada em duas ideias fundamentais. Na lei da oferta e da procura, que vai definir o quanto se deve produzir de alguma coisa, e a concorrência, que vai definir a qualidade dos produtos, tá? E, ao mesmo tempo, a União Soviética e os países socialistas, em geral, defendiam como forma de regular a economia o que a gente chama de economia planificada, que é simplesmente quando o governo controla todas as empresas e define o quanto e o que elas vão produzir. Então, quantidade e qualidade dos produtos no capitalismo são duas definições feitas pelo mercado, pela lei da oferta e da procura e pela concorrência. No socialismo, o que vai se produzir e o quanto vai se produzir são duas decisões tomadas diretamente pelo governo, que cria planos para definir isso, e por isso se chama economia planificada, certo? A economia é feita por meio de planos, né? E para finalizar, o capitalismo ele se caracteriza pela divisão de classes entre patrões e empregados, ou entre capitalistas e assalariados, tá? A diferença entre eles é exatamente o fato de que os capitalistas têm meios de produção, enquanto os assalariados não têm e trabalham para os capitalistas. Na União Soviética, ou nos países socialistas em geral, né, a ideia é que não existissem mais classes sociais e, portanto, não existiria mais exploração e nem desigualdade entre as pessoas. No entanto, quando a gente fala de socialismo real, ou realmente existente, ou socialismo soviético, né, que foi então o socialismo que existiu na União Soviética, na Polônia, na Iugoslávia, em Cuba e na China, na Coreia do Norte e tal, não é verdade que deixou de existir qualquer forma de hierarquia ou de desigualdade entre grupos sociais. O que deixou de existir foi a classe dos capitalistas, como existe no capitalismo, ou seja, os proprietários dos meios de produção deixaram de existir porque todos os meios de produção passaram a pertencer ao Estado, tá?
No entanto, continuou existindo uma desigualdade e uma hierarquia, baseada não mais em termos econômicos simplesmente, mas em termos políticos, né? Os líderes dos partidos de todos esses países, como sempre eram partidos únicos, acabavam tendo grande poder, grande controle sobre a sociedade e, em geral, grandes privilégios, inclusive econômicos, devido a isso, tá? Então, essa acabava sendo a diferenciação entre o capitalismo e o socialismo. Tudo bem até aí? Bom, e agora vamos ver como que a gente passa da ordem mundial bipolar para a nova ordem mundial, também chamada de ordem mundial multipolar, que é a que vivemos atualmente, ok? Bem, a gente pode dizer que essa passagem se dá devido ao fim, ou à crise e ao colapso da União Soviética, tá? Então, o que explica o fim da ordem bipolar? Ou o que explica o fim da Guerra Fria? Foi um acordo entre Estados Unidos e União Soviética? Foi o início de uma guerra real entre eles? Não foi nada disso. Foi exatamente o fim, ou a crise e o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Bem, esse tema do colapso soviético, ele em si já envolveria uma aula inteira, mas nesse momento eu gostaria de falar para vocês só alguns pontos mais fundamentais, tá? Então a gente poderia explicar por meio aí de 4 fatores esse fim da União Soviética. O primeiro deles é a estagnação econômica. O segundo, o crescente descontentamento interno. O terceiro, a guerra do Afeganistão. E o quarto, o fracasso das reformas do Gorbachev, tá? Então vamos por partes aí. Primeira coisa, a economia soviética, que era uma economia socialista, planificada, como a gente viu, funcionou muito bem aí mais ou menos da década de 20, final da década de 20, quando ela começou a ser implementada, até o início da década de 60, até meados da década de 70. Então, até meados da década de 60. Dali em diante, do final da década de 60 em diante, a planificação soviética ela começou a mostrar algumas limitações. Basicamente, duas, tá? Em primeiro lugar, o problema de não ter concorrência dificultava um pouco a necessidade de melhoria, de dinamismo, de desenvolvimento, de evolução das fábricas, das fazendas soviéticas, né? Não que só haja melhoria se houver concorrência. Não dá para falar que é sempre assim também, tá? Mas o fato é que o capitalismo resolve o problema da melhoria dos produtos por meio da concorrência, né? E a União Soviética não conseguiu arranjar um substituto para isso, um substituto para a concorrência. E até tentou implementar um pouco de concorrência no início da década de 70, final da década de 60, começo da década de 70. Tentou implementar um pouco de concorrência entre as empresas, mas não dava para ser uma concorrência para valer, porque só seria para valer mesmo se a empresa que não tivesse sucesso no processo de concorrência acabasse indo à falência. E não faria sentido isso, porque todas as empresas eram do Estado, todas eram do governo, então não faria muito sentido o governo fechar uma empresa dele porque ela não conseguiu concorrer com outra empresa dele, não é? Então ficava algo um pouco confuso. Mas enfim, então um dos problemas foi isso daí, a falta de dinamismo, a falta de inovação dos produtos da União Soviética na maior parte dos setores econômicos. Uma exceção a isso é o setor de armamento, o setor armamentista, né, que continuou tendo inovação, continuou tendo melhoria, porque ele tinha mais atenção do Estado, né.
Já o setor de produtos de bens de consumo para a população, como eletrodomésticos, automóveis, roupas e mesmo alimentos, começou a ficar estagnado, ou seja, não melhorava mais e até às vezes diminuía a eficiência, diminuía a produtividade por causa da falta da concorrência ou de alguma coisa que substituísse a concorrência. Tá? E o segundo problema era a dificuldade de definir o quanto produzir de cada mercadoria sem a lei da oferta e da procura. Tá? Como a gente já viu, como eu já falei, no capitalismo quem define o quanto cada empresa vai produzir é a tal da lei da oferta e da procura. Então, se empresas estão produzindo muito de alguma mercadoria, ou seja, a oferta está muito grande, né, o preço começa a diminuir e a tendência é que as empresas produzam produzam menos, para regular a sua produção de acordo com a procura. Né? Então, elas vão tentar não ofertar, não produzir mais do que as pessoas procuram por essa coisa, né? E aí, portanto, nesse equilíbrio de oferta e de procura, acaba havendo uma definição do quanto se produzir. Na União Soviética não existia lei da oferta e da procura porque não existia mercado, né? E aí então a ideia é que o governo definisse o que produzir de cada coisa por meio dos seus planos, né? Que eram feitos inclusive de 5 em 5 anos e por isso eram chamados de planos quinquenais. Tá? Então a cada 5 anos o governo definia o quanto tinha que se produzir de cada mercadoria em toda a União Soviética. O problema é que é muito difícil para uma economia complexa e grande como a da União Soviética se chegar na quantidade correta, até porque as produções estão interligadas. Se eu quero produzir mais automóveis, eu tenho que produzir mais aço. Se eu quero produzir mais aço, eu tenho que extrair mais minério de ferro. Se eu quero extrair mais minério de ferro, eu preciso produzir mais trator. Mas para produzir mais trator, eu tenho que produzir mais aço. E para produzir mais aço, eu tenho que produzir mais minério de ferro. Então, as contas começam a ficar super complexas para eu conseguir definir toda a quantidade de mercadorias produzidas. Então, o que começou a acontecer foram desequilíbrios, né? Em alguns setores, uma produção muito maior do que o necessário, em outros setores, a produção menor do que o necessário, né? E realmente isso também contribuiu para a estagnação econômica da União Soviética. Em termos práticos, o que significava essa estagnação? Significava piora da qualidade de vida da população, falta de alimentos, falta de produtos básicos, longas filas para ter acesso a produtos básicos, né? E com isso, claro, o descontentamento da população foi ficando cada vez maior, né? Esse descontentamento começou a acontecer e ficar claro tanto dentro da União Soviética como nos países vizinhos que eram seus aliados, né? Então começou a aumentar o questionamento dentro da Polônia, dentro do Afeganistão, na Tchecoslováquia, na Hungria, mesmo na Alemanha Oriental, né? E portanto, com todo esse questionamento, o governo soviético decidiu reprimir ainda mais aqueles que o questionavam, né? E criou uma doutrina chamada, inclusive, doutrina Brezhnev, que era o nome do governante soviético, né? Para tentar abafar todos os casos de revolta contra o poder soviético. O caso mais emblemático, mais importante dessa doutrina Brezhnev foi a invasão soviética do Afeganistão, que começou em 1979. O Afeganistão era um país aliado à União Soviética, tinha um governo socialista, porém rebeldes começaram a lutar contra esse governo para tentar derrubá-lo e acabar com o socialismo no Afeganistão. Com medo de perder o poder sobre a região, a União Soviética resolveu interferir militarmente e entrou numa guerra que não tinha fim, né? Uma guerra que pareceu muito com a guerra dos Estados Unidos no Vietnã, tá? Inclusive, muitas vezes o Afeganistão ele é chamado de o Vietnã da União Soviética. Então, depois da estagnação econômica e depois do descontentamento da população, ainda veio aí, para aumentar o problema, a Guerra do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão
foi se prolongando muito mais do que o governo soviético esperava, e o governo soviético não conseguia vencer essa guerra, e com isso o descontentamento popular foi ficando ainda maior, né? Bem, diante de uma grande crise política, portanto, uma grande crise política e econômica, assumiu o poder na União Soviética em 1985 um sujeito chamado Mikhail Gorbachev, tá? O Gorbachev tinha como objetivo criar uma série de reformas para tentar acabar tanto com o problema político como com o problema econômico na União Soviética. Então ele tentou implementar concorrência, permitindo a entrada de empresas estrangeiras, permitindo a criação de pequenas empresas por parte dos próprios soviéticos, né? Num conjunto de medidas econômicas que ganhou o nome de perestroika, que eram medidas para reorganizar a economia socialista, no geral, implementando algumas características do capitalismo nela, porém sem acabar com a ideia geral do socialismo, tá? Então seria assim um capitalismo bastante controlado pelo Estado, né, que o Gorbachev estava propondo. E na parte política ele propunha maior democratização, né, eleições para presidentes das repúblicas, que aqui no Brasil equivaleria à eleição para governadores, né, eleição de prefeitos, liberdade de imprensa. Então ele procurava democratizar um pouco também para diminuir esse descontentamento popular, tá? O problema é que os mais liberais, aqueles que queriam radicalizar as mudanças na União Soviética, acharam as medidas do Gorbachev muito fracas. Eles queriam medidas mais radicais para realmente acabar com o socialismo, acabar com a exclusividade do poder do Partido Comunista sobre a União Soviética, né? E ao mesmo tempo, os conservadores achavam que o Gorbachev estava acabando com o socialismo soviético. Então a sociedade ficou dividida entre aqueles que achavam que o Gorbachev era um irresponsável, que estava acabando com o socialismo soviético, e aqueles que achavam que ele era um fraco, que não tinha realmente coragem de romper com as velhas estruturas, né? Além disso, as mudanças econômicas não deram certo, né, no primeiro momento, porque a concorrência as empresas não conseguiram implementar a concorrência, os soviéticos não tinham espírito empreendedor para criar pequenas empresas, tá? Tudo isso então acabou piorando ainda mais a situação e criou uma grande crise institucional em que ninguém mais respeitava o Gorbachev. Nesse momento, os militares conservadores tentaram dar um golpe em 1990 para tomar o poder do Gorbachev e voltar a União Soviética ao que era antes, mas a população não aceitou, a população foi para as ruas, se rebelou, tá? E esses militares, esses golpistas aí acabaram abrindo mão da tentativa de golpe, né? E esse poder foi devolvido ao Gorbachev. No entanto, nesse momento o Gorbachev completamente desmoralizado, completamente sem poder, acabou também abrindo mão do poder, passou esse poder para os presidentes das repúblicas que constituíam a União Soviética, e esses presidentes acabaram declarando a independência. Então o presidente ucraniano, o presidente russo, o presidente belorrusso, o presidente da Estônia, da Letônia, da Lituânia e assim por diante. A grande maioria dos presidentes das repúblicas que formavam a União Soviética decretaram independência, o que levou à fragmentação do país em 15 países diferentes, sendo os mais importantes deles a Rússia e a Ucrânia, e mais outros 13 países, tá? A partir desse momento, se acaba a União Soviética, também acaba a Guerra Fria, né? Já que a Guerra Fria era uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí começa uma nova ordem mundial, a partir desse momento. No começo, muita gente achava que a nova ordem mundial seria monopolar, controlada só pelos Estados Unidos. Mas ao longo da década de 90 já foi ficando claro que na realidade o que estava acontecendo era uma mudança na forma de disputa de poder, e aí portanto também a criação ou o surgimento ou a reafirmação de outras potências. Então essa nova ordem é chamada de multipolar, exatamente pelo fato de ter várias potências, sendo elas inicialmente
Estados Unidos, União Europeia, por trás da qual estão principalmente a Alemanha, França e Reino Unido, e Japão. Então, inicialmente eram 3 polos de poder mundial: Estados Unidos, União Europeia e Japão. Tá? Só que essa multipolaridade da nova ordem, ela é tão multi que ela não tem uma definição exata e permanente de quais são as potências. Então, o cenário mundial continua aberto ao surgimento de novas potências, como foi o caso da China, que surgiu como uma nova potência mundial e que hoje é a segunda maior potência mundial em termos econômicos, perdendo só para os Estados Unidos, e o ressurgimento da Rússia também como uma grande potência. Portanto, a gente poderia dizer que hoje nós temos basicamente Estados Unidos, União Europeia, agora o Reino Unido saiu da União Europeia, a gente vai ter que ver como é que vai ficar essa situação, mas Estados Unidos, União Europeia, Japão, China e Rússia, fora as potências regionais, como a Índia, a África do Sul e até o Brasil, que são potências que têm influência mais ali apenas na sua região. Tá? Então a nova ordem mundial é uma ordem multipolar, porque tem vários polos de poder, e a forma de disputa não é mais militar, apesar de continuar existindo, claro, a importância do militarismo e tudo mais. Mas a forma principal de disputa agora é econômica. Tá? Então na ordem multipolar, nós temos vários polos de poder: Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Rússia, entre outros. Né? E a principal forma aqui de disputa de poder é a economia. Dentro das formas econômicas de disputa de poder, a gente poderia destacar a disputa comercial, que basicamente significa conseguir vender mais, conseguir mais áreas de influência da venda dos seus produtos. Nesse aspecto, a China hoje é a maior potência mundial, é a principal exportadora de produtos para o mundo inteiro, tá? É a principal exportadora de produtos para os Estados Unidos, é a principal exportadora de produtos para o Brasil e assim por diante. Mas dentro da economia também a gente tem que lembrar que existe a disputa tecnológica, e nesse caso o que importa é quem é o dono da tecnologia, né? Porque mesmo que muitas mercadorias sejam produzidas na China hoje, grande parte dessas mercadorias não são feitas com tecnologia chinesa, são feitas com tecnologia americana, tecnologia japonesa, tecnologia alemã, tecnologia francesa e às vezes até tecnologia brasileira, né? Existem fábricas brasileiras produzindo na China. E quando a tecnologia pertence a uma outra empresa que não é chinesa, parte dos lucros que são conseguidos produzindo a mercadoria ali na China são enviados para o país de origem, o país que é dono dessa tecnologia, né? Um ótimo exemplo disso seriam os smartphones daquela empresa da maçãzinha que você conhece bem, que é uma tecnologia desenvolvida na Califórnia, tá? Porém a produção do aparelho se dá na China, e isso significa que grande parte dos lucros dessa produção vão para a Califórnia, mesmo que o produto não seja feito lá, né? Portanto, a China ser a maior potência mundial em termos comerciais não garante para ela todo o controle da economia, né? Muito pelo contrário, né? No aspecto tecnológico, as principais potências ainda são Estados Unidos em primeiro lugar, Japão em segundo lugar, Alemanha em terceiro lugar, em termos de quanta propriedade sobre a tecnologia está nas mãos de cada uma dessas potências, né? Mas evidentemente a China vem tentando melhorar essa situação, desenvolvendo suas próprias tecnologias, o que nos próximos 10, 20 anos talvez fique bem mais claro. E para finalizar, existe também uma disputa no setor financeiro, que envolve a propriedade sobre as empresas.
nesse aspecto financeiro, o que acontece então é o seguinte, como as grandes empresas hoje são empresas de capital aberto, ou seja, elas vendem o seu capital na bolsa de valores por meio de ações, né? Então isso significa que um investidor ou um grupo de investidores espanhol, por exemplo, pode comprar a maior parte do controle de uma empresa americana, ou de uma empresa brasileira, ou de uma empresa japonesa, né? E portanto acaba existindo dentro também do mercado financeiro, que é onde se comercializam as ações, uma disputa pela propriedade, pelo controle das grandes empresas, né? Um exemplo interessante, atual, é um grande grupo econômico que a gente tem no Brasil, que é dos donos da Ambev, que comprou o controle do Burger King, comprou o controle da Heinz, aquela empresa de molhos, mostardas e ketchups e tal, americana. Então tanto o Burger King como a Heinz, empresas americanas, que no entanto hoje tem o seu controle acionário feito por um grupo financeiro brasileiro, né? Esse mesmo grupo financeiro tentou comprar a Unilever, que é uma grande empresa inglesa e holandesa, tá? Uma das maiores do mundo, uma empresa que produz, que faz produtos de limpeza, faz produtos de higiene pessoal, alimentos e tudo mais. O que aconteceria então é que se esse grupo brasileiro tivesse comprado a maior parte das ações da Unilever, ele seria o controlador da Unilever, né? A gente teria uma empresa anglo-britânica sendo controlada por um grupo financeiro brasileiro. É assim que se dá hoje a disputa dentro do mercado financeiro, ok? Bom, para finalizar então, vou dar uma olhadinha aqui no nosso mapa mental. A gente viu que a gente tem uma ordem mundial, né? Que essas ordens mundiais, dentro das ordens mundiais a gente teve a ordem mundial bipolar, que era marcada pela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, os Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo, e essa disputa era chamada de Guerra Fria, né? Que envolvia a corrida armamentista, a disputa científica, corrida espacial e a disputa política. No entanto, a União Soviética acabou entrando em colapso por causa dessas causas que a gente listou aqui. Já coloco mais perto aí para vocês verem, tá? E a ordem, isso deu início, esse fim da União Soviética deu início à nova ordem mundial, ou ordem bipolar, que é caracterizada pela existência de novas potências, Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, Rússia, e também por uma disputa mais econômica do que armamentista ou política ou militar, como era a outra, ok? Bom pessoal, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostaram, curtam aí o vídeo. Se quiserem receber mais vídeos, sigam o canal. E até a próxima.